Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast. Você sabe que é a maneira inteligente que a OP encontrou de levar até você conteúdo de qualidade, com qualidade, para que você seja um bom discipulador. Um feliz sábado para você que está acompanhando a gente. É uma alegria ter você conosco, é um privilégio ter você com a gente. Eu espero que você tenha tido uma Semana Santa muito abençoada, afinal de contas. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Eu sei que você vai dizer assim, Pastor Gilson, mas a gente já falou disso na semana passada, 15 dias atrás. Não tem problema. Agora é o momento de nós celebrarmos as bênçãos que o Senhor proporcionou sobre todo o campo da Associação Oeste Paranaense. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos muitas coisas para celebrar nesse período de evangelismo que aconteceu em todo o território da Associação Oeste Paranaense. Você já sabe, esses nossos encontros, eles acontecem a cada 15 dias, e o propósito principal dos encontros é formar aqui no campo da Associação Oeste Paranaense pessoas que amam a Jesus e que queiram compartilhar Jesus com outras pessoas. E aí vem aquela pergunta que nunca pode ficar calada. Você já está estudando a Bíblia com alguém? Se sim, vá respondendo, vai dizendo aí no chat, vai interagindo com a gente, vai falando, pastor, sim, já estamos dando estudos bíblicos para 5, para 10, para 15 pessoas. Vai ser muito legal poder ouvir o teu depoimento. Muito obrigado, estamos começando então a terceira temporada da Escola de Missões. E no dia de hoje eu tenho um convidado muito especial que vocês pediram, afinal de contas, quem manda nesse programa é vocês. E vocês pediram e a OP está atendendo. A OP trouxe aqui para vocês o nosso presidente da Associação Oeste Paranaense, ele que é o pastor dos pastores, o pastor Luiz Damasceno. Pastor Luiz Damasceno, boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente. Boa noite a todos vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para celebrarmos um tema tão importante que é o evangelismo da Semana Santa. Pastor Luiz, você já sabe, ele é o presidente aqui da Associação Oeste Paranaense, ele representa todos os pastores e também todas as 218 igrejas. E hoje o nosso diálogo vai ser com ele em cima daquilo, pastor Luiz, que foi a Semana Santa aqui para o nosso campo. E a gente, pastor Luiz, aqui no podcast, a gente sempre começa o tema, sempre começamos aqui a aula, né, com o texto de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. E você que está em casa, você já pode pegar aí a sua Bíblia. Eu também já peguei a minha aqui, eu vou abrir ela no texto. Eu conheço o texto de cor, mas sempre é bom abrir a Bíblia, né, irmão? Sempre é bom abrir a Bíblia e dizer ou mostrar o que é que Deus diz através da sua palavra. Mateus capítulo 28, versículo 18, e a gente lê assim, ó. Diz assim a palavra de Deus. Se tiver a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. Verso 18, começa Jesus dizendo: Jesus se aproximou e falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pastor, esse texto ele é maravilhoso, ele tem sido assim a base da escola de missionários aqui da Associação Oeste Paranaense, porque a gente entende que essa é a ordem de Jesus Cristo. Exatamente, pastor Gilson. E quando a gente lembra desse texto bíblico, a gente reflete também os momentos finais de Jesus aqui nesta terra, aonde ele partiu para os céus, mas ele prometeu que vai voltar. E nesse período em que nós estamos aguardando pela sua volta para nos buscar, ele nos deu uma missão. E essa missão é fazer outro discípulo de Jesus Cristo, usando as nossas mãos, usando a nossa voz e usando também a nossa vida. Desta forma, nós vamos formando um exército de pessoas que se prepara para receber Jesus Cristo e entrar com ele no reino dos céus. É maravilhoso pensar nisso, porque esta é uma das principais essências da vida cristã aqui nesta terra. É legal pensar assim que
esta ordem de Cristo, embora tenha sido dada há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, ela ainda é uma ordem que grita e salta aos nossos olhos nos dias de hoje. Ou seja, eu não tenho como ser um cristão, um fiel cristão, seguidor de Cristo, discípulo dele, sem que eu me reproduza em outros cristãos discípulos, sem que eu faça um novo discípulo, né? É verdade, porque vida cristã é você, mais do que teorizar, experimentar Jesus na tua vida. E quando você vive o Evangelho, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão olhar para você. E quando olharem para você, elas verão não você, mas verão Jesus através de você. Então, essa é a primeira essência da pregação. Essas pessoas, elas vão se aproximar e elas vão te questionar, e daí você vai poder falar para elas, usar a tua voz, acerca de quem é Jesus Cristo. E para isso você usa o livro, a Bíblia, para mostrar ali quem é Jesus, o plano que ele tem para a vida daquela pessoa. E com as tuas mãos você conduz essa pessoa para uma mudança de vida, né? Isso é uma coisa extraordinária dentro da vida cristã. E é algo que está intrínseco ao cristianismo, quer dizer, não é uma porta que a gente pode fechar e vai dizer assim, eu sou cristão, mas isso eu não vou fazer. É, exatamente. O cristianismo, ele não é uma cartela de opções, né? Uhum. Mas é um modelo de vida. Cristianismo é você seguir a Jesus, imitar ele na tua vida. Então, isto é a essência da vida cristã. Legal. Você está acompanhando a gente aí? Percebeu que a gente retomou aqui com a caneca, com a caneca oficial da Escola de Missões. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá para vir aí grandes e lindas surpresas na 4ª temporada da Escola de Missões. Olha, a equipe se reuniu outro dia e quantas coisas boas vai acontecer. Só que eu preciso dizer uma coisa para você. Pastor Luiz, a Escola de Missões, esse momento que a igreja separa aqui, fez um investimento legal, ela só faz sentido se nós tivermos pessoas que tenham no coração a missão. Senão não faz sentido algum. Concorda comigo, pastor? Com certeza. O objetivo principal da Escola de Missões é motivar você a estudar a Bíblia com outras pessoas, é preparar, dar subsídios para que você possa usar no teu estudo bíblico e envolver a igreja naquilo que é o principal, que é as pessoas, né? Uhum. Resgatar pessoas para Jesus Cristo. Salvar pessoas. Então, você está acompanhando a gente aí, vai aparecer na tela do teu celular, ou da televisão, ou do computador, ou do notebook que você está assistindo, ou mesmo do tablet. Aonde você estiver assistindo, ouvindo, vai ter um QR Code. Vou te dar agora aqui algumas orientações. Há 2 maneiras de você ganhar aqui um presentinho da associação. Pode ser esse ou pode ser outra coisa. O que você precisa fazer? Aponte a câmera do teu celular para o QR Code que está aparecendo agora aí na sua tela e responda a seguinte pergunta: como foi a sua Semana Santa? Como foi a Semana Santa aí na sua igreja? Foi bom? Foi ruim? Foi legal? Participe com a gente, coloque ali a sua resposta e a gente quer, baseado na sua resposta, se você porventura for sorteado, obviamente, nós queremos entregar para você um bom presente aqui da OP e, claro, junto essa xícara que vocês gostam e gostam muito. Pastor Luiz, a Semana Santa desse ano, ela trouxe como tema o amor vive. Jesus Cristo é a essência do amor. O Sr. White diz que o caráter de Cristo é o amor. E a gente teve pelo menos 7 a 8 dias de oportunidade nas igrejas de mostrar esse amor por Cristo Jesus. O senhor fez aonde a sua Semana Santa, pastor? Eu fiz, num primeiro momento, eu fiz na cidade de Cascavel, no distrito da Neva, mais especificamente na igreja do Alto Alegre. Uhum. E num segundo momento, na outra semana, eu me dirigi para a cidade de Foz do Iguaçu e fiz também na igreja do Conjunto Fernanda, que pertence ao distrito de Santa Terezinha. E foi uma bênção, pastor Gilson. Uhum. Foi muito bom.
Pastor, me recordo que a gente conversava num outro momento e nosso grande desafio aqui para a Associação Oeste Paranaense é que nenhuma igreja ficasse fora do programa evangelístico estabelecido agora na Semana Santa. É verdade. O nosso grande desafio é envolver todos os irmãos que fazem parte das nossas congregações aqui da Associação Oeste Paranaense no programa evangelístico da Semana Santa. Por que esse se tornou o nosso grande desafio? Porque a Semana Santa, o primeiro grande beneficiado é aquele que participa. Então, quando nós envolvemos as nossas congregações nesta atividade missionária e, consequentemente, também envolvemos os nossos irmãos, sim, quem mais cresce na vida espiritual, quem mais ganha com isso, primeiramente somos nós que participamos, que levamos a mensagem. Por isso que isso se tornou o nosso primeiro grande desafio, é irmos e não deixarmos ninguém para trás. Irmos todos na mesma direção, ou seja, levar o evangelho a pessoas que ainda não conhecem e libertar essas pessoas das garras do pecado. E para isso, a gente precisa de um exército de todos, todos envolvidos, pastor Gilson. Eu me recordo que a gente fez aqui um programa, um checklist, um podcast checklist, pastor Luiz. E a gente fez um checklist de pelo menos 9 a 10 itens. E os itens que constavam, entre os itens que constavam ali, claro, é uma palavrinha que está presente na vida de todos nós e não podia estar fora do checklist de uma Semana Santa. Mas era planejamento. Então, ter um planejamento estratégico, a hora que começar, quando começar, o que fazer, quando terminar e o que fazer depois disso. O nosso objetivo aqui era ter toda a igreja participando nisso. Para isso, no dia 9, que é o sábado oficial da Semana Santa, o pontapé inicial da Semana, ou foi o sábado inicial da Semana Santa, a gente saiu às ruas entregar livros. E a gente recebeu, assim, pastor Luiz, o senhor também deve ter recebido, algumas fotos dos irmãos, todos os departamentos da igreja envolvidos nesse projeto. Qual foi a sua leitura, assim, do Impacto Esperança? O Impacto Esperança é sempre uma coisa extraordinária. Por que eu falo que é uma coisa extraordinária? Porque ele envolve todas as camadas da nossa igreja. Desde as crianças pequenas ainda, sim, até os mais experientes. Todos saindo para a rua, levando uma mensagem de esperança àquelas pessoas que andam pelas ruas, mas ainda não conhecem o Evangelho. E é muito bonito de ver o envolvimento dos nossos irmãos. E o que eu pude perceber, por todos os lugares que passei, e pelas fotos, sim, que eu vi, sim, e pelas mensagens que recebi, é que nós tivemos uma igreja envolvida com esta atividade. E ali era o início do evangelismo de Semana Santa. Sim. Então, o nosso desafio era não só levar o livro como uma mensagem de esperança, mas também convidá-lo para ele estar presente nas reuniões evangelísticas da Semana Santa. Então, foi extraordinário, pastor Gilson. Eu não tenho aqui de memória, pastor Luiz, mas eu creio que passou dos 150 mil livros distribuídos, não foi isso? Na verdade, nós colocamos na rua mais de 200 mil livros. Amém. Praticamente todo o estoque que nós tínhamos aqui na associação, eles foram direcionados para as nossas igrejas. Hoje nós não temos muita coisa aqui. Temos que aguardar chegar mais. Mas foi por uma causa muito boa. Isso demonstra que houve um envolvimento grande das igrejas nessa atividade. Ou seja, a gente pode concluir que a igreja da Associação Oeste Paranaense, é o slogan desse ano, ela sim está em movimento evangelístico, movimento de apresentar Jesus Cristo Salvador, que muda a vida das pessoas e traz elas para Cristo, que é o lugar onde elas precisam estar, onde elas devem estar, permanecer até que Ele volte e aí morar feliz com Ele nas mansões celestiais. Vai interagindo com a gente, vai dizendo como é que foi aí a tua Semana Santa, se foi uma bênção, quais foram os pontos altos da Semana Santa aí na tua igreja.
Quantas pessoas estiveram aí visitando vocês, lembram? Lembram vocês que essa foi a oportunidade perfeita dada pelo céu para a gente convidar as pessoas para elas virem às nossas igrejas. E agora é o momento da gente celebrar juntos. Como é que foi aí na sua igreja? Está aparecendo para você um QR Code, você vai apontar o seu celular e aí você vai responder a pergunta: como foi a Semana Santa na sua igreja? Deixe a sua mensagenzinha, ela não precisa ser demorada, ela pode ser breve e nós vamos sortear aqui um presente para você que está respondendo aí a este quiz na noite de hoje. Pastor Luiz, a Semana Santa ela tinha um propósito, alguns chamaram de híbrido, né? Uma palavrinha que pegou com a pandemia, que era num primeiro momento participar nas casas, e muitos irmãos aqui na Associação Oeste abriram seus lares, e depois então vir para a igreja e na igreja celebrar os batismos. Antes de falarmos da celebração dos batismos, Pastor Luiz, deixa eu falar uma coisa aqui. Ó. Eu estive em várias igrejas nesse período e uma coisa me chamou bastante atenção, o envolvimento das novas gerações. Você sabe que essa é uma das ênfases da igreja durante esse ano. É envolver as novas gerações, que é esse grupo de pessoas que fazem parte da igreja e que tem até 30 anos de idade. Esse pessoal, ele pode muito. E ele é o futuro da nossa igreja. Sim. Nós vamos ficar alguns dias mais e deixaremos de existir nesta tarefa. E o que vai garantir a continuidade da igreja são as novas gerações. Então, um dos desafios em todas as nossas atividades durante esse ano, e não é diferente com o evangelismo da Semana Santa, é envolver esse grupo das novas gerações. E foi bonito de ver, porque eles se envolveram participando das mais variadas formas. A gente viu o envolvimento das novas gerações no Impacto Esperança, lá nas atividades da igreja, alguns pregando a palavra, outros ajudando nos momentos de louvor, outros ajudando na recepção e entrada da igreja, outros também ajudando, fazendo o evangelismo com as crianças, que em alguns casos era separado dos adultos. Então, houve um envolvimento que é aquilo que a igreja espera nos dias de hoje. E esse pessoal só começou o ano. Daqui para frente, eles vão nos ajudar muito, muito, muito. E eu tenho certeza, pastor Gilson, que se as novas gerações estiverem envolvidas juntamente com os demais, todas as nossas igrejas terão um ano diferente, um ano muito vibrante nas questões espirituais, na conversão de pessoas. Será algo extraordinário. Que legal. Eu passei, pastor, falando agora um pouquinho de como foi a minha Semana Santa, eu também estive na região de Cascavel, no distrito da Neva, na igreja do Jardim Itália. Um abraço aí para os queridos irmãos do Jardim Itália, me receberam muito bem, foi fantástico. No sábado pela manhã a gente terminou ali a Semana Santa com eles e dividimos ali a igreja em duplas missionárias. Eles estão lá, pastor, com mais de 30 interessados estudando a Bíblia. Pessoas que estão se preparando, estão no processo. E a gente desafiou ali, o irmão Paulo é o diretor missionário daquela igreja. E a gente desafiou eles ali a ter uma bonita experiência de colheita, estamos falando de batismo de pessoas, na semana da primavera. Mas o que me chamou a atenção ali, o envolvimento de toda a igreja. Não foi uma Semana Santa setorizada. O MIPS é que vai cuidar, ou a Escola Sabatina é que vai cuidar, ou o diretor missionário é que vai cuidar. Eu vi ali, e eu acho que essa realidade se refletiu em todo o campo, toda a igreja dando as mãos e trabalhando numa única direção, que é a salvação de pessoas. Exatamente. Na verdade, os departamentos da igreja, eles existem para ajudar a motivar, dar foco à igreja, para promover treinamentos e sugestões. E os movimentos missionários, eles fazem parte de todos os departamentos, não é uma coisa específica de um departamento da igreja. Quando você tem um movimento missionário e um departamento da igreja apenas se envolve,
esse movimento missionário ele logo se apaga. Ele não tem continuidade. Por isso que a gente precisa da participação de todos, desde as crianças até os adultos mais experientes, todos envolvidos na mesma direção. Porque quando a gente pensa em missão a gente pensa nisso estrategicamente. Você pensa numa missão, é todos envolvidos na mesma direção, cada um fazendo a sua parte. E aí, a mão de Deus sobre todos faz com que nós triunfemos para frente. Que legal. E na associação aqui no campo, então o que foi percebido? Que as igrejas compraram essa ideia. Elas foram à rua, elas fizeram os convites, elas trouxeram as pessoas para dentro da igreja, o evangelismo aconteceu. Olha, pastor, algumas igrejas incorporaram tanto a ideia que eles transformaram a igreja física, o templo, as paredes, no cenário da proposta que foi esse ano aqui, essa propostinha aqui, olha, quando Jesus sai do túmulo, né? Por isso ele vive, o amor vive, e foi muito legal. Então, isso mostra que a Associação Oeste Paraense está no caminho. Exatamente, pastor Gilson. O sonho nosso é fazer aquilo que Deus pede. Porque nós sabemos que se nós seguirmos a orientação de Deus, a igreja ela vai triunfar. Mais do que crescer, ela vai preparar um povo para o reino dos céus, né? Que esse é o nosso grande objetivo, né? É a essência da igreja, da missão da igreja, né? Exatamente. Preparar um povo para a volta de Cristo. Você já respondeu aí a pergunta? Já disse como é que foi a Semana Santa aí na sua igreja? Como é que ela foi? Foi boa? O que você achou? Você vai apontar, vamos lembrar o que você precisa fazer, apontar o teu celular para o QR Code que aparece na tela. Esse QR Code vai direcionar você para uma pergunta. Pastor, eu estou usando o celular para responder. Não tem para ver o podcast de hoje. Não tem problema. O que você faz? Você entra no link que vai estar aí também, disponível para você, no rodapé do YouTube. E aí você pode responder a pergunta e nós vamos sortear. Só que eu só vou revelar a resposta e quem respondeu no nosso próximo programa. Então, não deixe de responder, não deixe de participar, porque vai ser importante aqui. Já pensou você receber uma canequinha dessa aqui? Que bonita, olha. É para dar inveja em você, né? Outro dia, pastor Luiz, alguém me mandou uma mensagem no particular, disse assim, escuta, quanto é que custa a caneca aí na Associação Oeste Paranaense? E a gente não tem para vender a caneca. Pelo menos ainda não, né, Elaine? Pelo menos ainda não virou um produto, né? É apenas para motivar você a estar participando com a gente na Escola de Missões e na Escola de Missões se preparando para fazer missão de fato. Pastor Luiz, nosso tempo aqui não é muito longo, então a gente vai caminhar aqui para as considerações finais. Pastor, na sua... alguns irmãos, na verdade, poderiam estar se perguntando agora, tá bom, a nossa semana foi uma bênção, as 218 igrejas participaram. Pastor, eu conheci a igreja, fazendo um parênteses, de Diamante do Sul. Um núcleo desse tamanhico assim, ó. Eles estão lá e eles participaram, e mais que participaram, eles tiveram celebrações de batismos lá. Eu tive a alegria de batizar lá a irmã Alessandra, não sei se ela está assistindo a gente, mas um abraço para você, irmã. Isso mostra que realmente a coisa aconteceu no campo. Exatamente. Esta é uma congregação que ela fica no ponto final do território da Associação Oeste Paranaense. É a divisa, né? Exatamente. Ali é o último município nosso, quando você está indo na direção de Curitiba. E é uma congregação que ela não tem tanto tempo de existência, mas veja que é interessante. Mesmo eles lá, eles participaram do evangelismo da Semana Santa, tiveram o seu momento de colheita, que eles já plantaram antecipadamente, e foi extraordinário, porque todas as noites nós tínhamos a casa cheia lá. Sim, foi uma bênção, realmente foi uma muito bênção. Bom. Eu me espantei em dizer, porque eu não conhecia a cidade. Para mim, nós temos aqui no campo Diamante, mas Diamante do Oeste, não é isso? Nós temos Diamante do Oeste, que faz parte do distrito de Medianeira, mais indo na direção de Foz do Iguaçu, especificamente
na mesma direção que você vai para a cidade de Santa Helena. E nós temos também Diamante do Sul, que não é o Diamante do Oeste. É um diamante, mas não é o do Oeste. Exatamente. Esse é quando você sai daqui na direção da cidade de Curitiba. E Diamante do Sul é o último município do território da Associação Oeste Paranaense que faz divisa com outra associação. Logo depois, acho que já é a Sul Paranaense, né? Na sequência, daí é a Central Paranaense. Central Paranaense. Que começa. E ela é bem discreta, porque quando você está indo para Curitiba... 277. A 277, você só passa pela entrada da cidade, que é uma entrada discreta. Ela fica à esquerda, né? E você tem que entrar à esquerda e anda alguns quilômetros e chegar lá. Então, por isso que, às vezes, as pessoas que não conhecem nem imaginam que tem uma cidade ali. Pastor, isso que é legal da Semana Santa, né? Porque esperta na gente o desejo de... Não importa a distância, não importa o local, não importa quantas pessoas, mas a gente vai lá, as pessoas vão e ouvem a palavra de Deus. Exatamente. Isso é muito legal. Pastor Luiz, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo nesse podcast hoje com a presença da nossa autoridade eclesiástica aqui da Associação Oeste Paranaense, você acha que eu ia perder essa, né, Elaine? Jamais. Olha, Pastor Luiz, pastor, o senhor sabia que a gente recebeu inúmeras mensagens? Quando é que o Pastor Luiz vai participar? É o peso da camisa, hein? Sempre que a gente pode, ajustando as coisas, a gente aparece aqui. E hoje temos a alegria de tê-lo aqui conosco. O Pastor Luiz é uma figura tremenda, um cristão exemplar. E é o nosso líder aqui na Associação Oeste Paranaense. Pastor, para a gente fechar o bloco, terminamos a Semana Santa. O que a gente faz agora? Pastor Gilson, quando nós pensamos a Semana Santa, vocês gostam de pensar em períodos, então vamos pensar em períodos. Você pensa num período de 10 meses. No meio desse período está a proclamação, que foi a semana que nós acabamos de realizar. Mas o evangelismo da Semana Santa, na verdade, ele começou 5 meses para trás, lá no final do mês de outubro. Início de novembro. Início de novembro. Então a gente teve novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses. Teve atividades que você realizou antes, começou lá. Aí veio a proclamação, que foi a semana que nós acabamos de realizar, proclamando a mensagem, ensinando a palavra. Agora tem que pensar mais 5 meses para frente. Para frente. Então você tem o mês de abril mais 15 dias. Você tem o mês de maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro daí é a segunda colheita. Colheita, quando nós falamos, é quando as pessoas elas são batizadas na igreja. Então, agora o que tem que ser feito? Essas pessoas que vieram aos pontos de pregação, elas têm que ser imediatamente acompanhadas, não tem intervalo. Se você deixar algum intervalo, você vai perder a maioria dessas pessoas. Elas têm que ser imediatamente acompanhadas. Aí elas podem ser introduzidas em estudo bíblico pessoal. Sim. Elas podem ser conduzidas a uma classe de estudos da Bíblia. E elas podem ser conduzidas também ao evangelismo, que nós chamamos aqui de domingos especiais, que são 14 temas que doutrinam a pessoa. Ou seja, ela tem que aprender acerca do Evangelho, da Bíblia, de Jesus Cristo, do plano que Deus tem para a vida dela. Sim. Paralelo a isso, você tem que continuar trabalhando e não pode dar intervalo para inserir esta pessoa na comunidade da igreja. Olha, se durante a proclamação do evangelismo de Semana Santa ele veio aos pontos de pregação, continue trazendo ele aos pontos de pregação. Então ele vai estudando a Bíblia,
tendo conhecimento do plano de Deus para a vida dele, ele vai sendo introduzido na igreja, na comunidade, vai se tornando um membro da unidade de ação da Escola Sabatina, e daqui 5 meses para frente, quando ele for batizado, na verdade, ele já está participando na comunidade da igreja. Agora, muito importante saber o seguinte, não pode ter hiato. Espaço. Não pode ter espaço. Não tem recreio, não tem intervalo. Se você deixar uma semana parado, a maior parte das pessoas que visitaram os pontos de pregação não voltam mais. E aí, todo o trabalho que foi feito, foi construído, o investimento, o tempo dos irmãos. Exatamente. Por isso que a gente sonha. As pessoas gostam de períodos. Muitos de vocês gostam de períodos. Então, quando eu falo do evangelismo de Semana Santa, período de 10 meses. A gente está mergulhado nisso. 5 meses antes, aí a proclamação no meio, aí mais 5 meses para frente. E aí, durante esse período, você vai ter pessoas que elas vão fazendo os estudos bíblicos, vão tomando decisões, e daí a igreja vai batizando essas pessoas, e vamos até a Semana Santa. O nosso desafio agora é lá eu falei Semana Santa, né? Mês de setembro. Lá até no mês de setembro, na verdade. O nosso desafio agora é no mês de setembro, cada igreja ter a sua celebração. Esse é o sonho, pastor Gilson. Se nós sonhávamos com a participação de todos no evangelismo da Semana Santa, o nosso sonho a partir de agora é que cada congregação do território da Associação Oeste Paranaense, até o mês de setembro, tenha um momento de celebração. O que a gente chama como momento de celebração? Que essas pessoas que foram conduzidas, preparadas, ensinadas, receberam estudos bíblicos, começaram a viver essas verdades, elas foram direcionadas para a igreja, elas possam ser batizadas. Que desafio tremendo, hein? Então, olha só, vamos relembrar aqui pelo menos 3 pontos principais. Primeiro ponto, não pode ter, o pastor Luiz usou o hiato, eu vou traduzir assim, não pode ter recreio. Tá? Então, terminou a Semana Santa, não tem sinal para o intervalo, não tem hora do lanche. Terminou, já começa as classes bíblicas, nos domingos à noite, em todas as igrejas. E aí você pode fazer o evangelismo pessoal, que é você e a sua dupla missionária da área do estudo bíblico. Você, se é criança, não é, pastor? Se é, por exemplo, uma criança de 10 anos, seria legal colocá-la no clube de desbravadores, e no clube de desbravadores a classe bíblica. Se ela tem de 6 a 9, no clube de aventureiros. Se ela é já uma pessoa mais experiente, quem sabe gosta de atividades sociais, colocá-la na classe bíblica da Ação Solidária Adventista. Se ele não tem muito tempo, durante a semana, trazê-lo para a classe bíblica no domingo à noite na igreja. Quer dizer, as oportunidades do ensinar de Mateus 28 são as mais variadas e tem para todos os grupos e para todos os públicos. Com certeza, pastor Gilson. O problema de um é diferente do outro. E nós agora temos que resolver essas situações envolvendo as pessoas nas atividades da igreja. Então, se você pensar, por exemplo, escola sabatina, a gente tem para faixas etárias. Você tem desde os pequenininhos e vai até os adultos, tem para juvenis, tem para adolescentes, tem para jovens, todas as faixas etárias. Você tem o clube de aventureiros, que foi mencionado, para crianças até 9 anos de idade. Você tem o clube de desbravadores, que é criança de 10 anos de idade para frente. Aí você tem, na sequência, os adolescentes. Você tem o G148 Team, para envolver lá. Você tem depois as classes de jovens. Envolver é a chave correta. Eu acho que 2 palavras a gente não pode esquecer, que é envolver nas atividades da igreja e ensinar a palavra de Deus. E aí é a receita do sucesso, envolvimento e ensino. Exatamente. Amigo, que legal, não é? Você vê que a igreja pensa em todos os detalhes, porque o mais importante é a salvação de pessoas. Então, não perca o foco. Olha, terminou a Semana Santa, inicia as classes bíblicas. E o nosso desafio é que todos se envolvam e envolvam as pessoas no processo de salvação.
Que Deus abençoe você. Pastor Luiz, obrigado por o senhor ter separado um tempinho, ter estado aqui conosco. A gente tem lutado aqui para manter a nossa associação todas focadas na missão. Nenhum membro da Associação Oeste Paranaense pode ficar sentado esperando o trem passar ou assistindo o trem passar, mas ele tem que estar envolvido na missão. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aqui juntamente com vocês. E eu queria dizer para você que está me assistindo o seguinte: lá na tua congregação, lá na igreja onde você frequenta, vá em frente e não deixe ninguém para trás. Envolva toda a tua igreja, porque vai ser uma experiência maravilhosa para a igreja. Esse é o nosso desafio e a gente precisa da participação de cada um de vocês. Nós estamos numa guerra espiritual e nesta guerra, todos juntos, a gente tem que se apegar a Deus cada dia, porque se assim fizermos, pastor Gilson, Sim, a igreja vai triunfar. vai triunfar. Muito bom. Amigos, respondeu a pergunta? Como é que foi a Semana Santa aí na sua igreja? Foi legal? Foi uma bênção? Pastor, tivemos dificuldade. Não tem problema, escreva o que você quiser. A gente quer sortear aqui o teu nome. Agora você tem que colocar o teu nome. Se você não pôr o nome, eu não tenho como saber quem é você. E também a igreja que você frequenta, pertence, não é? Pastor, é uma alegria recebê-lo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela tua companhia. Nós vamos orar a Deus agora, né, Elaine? Nós vamos orar a Deus. Pastor, o senhor pode orar para a gente, despedindo. Essa foi a nossa 7ª aula no 3º episódio da Escola de Missões e já está se preparando aí o 4º episódio, pastor Luiz. Olha que bênção, né? E vem, pastor, com força total. Muito bom. E o principal objetivo de tudo isso aqui é você que nos assiste. Isso vai te ajudar. Continue participando. Vamos orar? Claro. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, obrigado por ter nos trazido até aqui nesta noite, a tua presença. Obrigado também, Senhor, pelo sábado que estás nos concedendo. Capacita-nos para fazer aquilo que o Senhor nos designou. Que através da nossa vida, da nossa voz e das nossas mãos, muitas pessoas possam conhecer o Evangelho e terem as suas vidas mudadas. Amém. Nós pedimos esta bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor. Amém. Valeu, pessoal. Um forte abraço e a gente se vê na próxima sexta-feira, daqui a 15 dias, com a nossa 8ª aula na Escola de Missões. E olha, os nossos convidados são tão especiais quanto o pastor Luiz para o nosso próximo encontro. Não deixe de responder o quiz amanhã na igreja. Não deixe de testemunhar nos momentos da Escola Sabatina. Se você é professor da Escola Sabatina, não deixe de pastorear a sua unidade. Pastor Luiz, eu acho que nós vamos precisar fazer um podcast aqui sobre pastoreio de unidade. Com certeza, vai ser muito bom. Que Deus te abençoe, um forte abraço e um feliz sábado e a gente se vê por aí.